Fala pessoal, bom dia. Bom dia a todos então. É um prazer estar aqui na Expo Zibran para falar para todos vocês e para trocar umas ideias aqui com os nossos amigos aqui da Kinross, da Arcelor, da NMC, da RET, para falar de um tema super legal que é a gestão de stakeholders. A gente tem muito aqui para contribuir né, com tudo que estamos falando aqui hoje. E stakeholders, obviamente, são todas as partes interessadas, né, seja internamente ou seja externamente no nosso negócio. E a gente percebe que cada vez mais a gente deixa de sair, a gente sai aqui do campo operacional para fazer com que esse tema seja muito mais estratégico para as empresas e a gente possa contribuir para os resultados e para que as empresas tomem decisões mais assertivas, tá? Meu nome é Gleison Chaves, eu sou da Anglo Gold. Deixa eu ver aqui se passa o slide. Opa, mais perto. Não está passando? Ainda tem que esperar um pouquinho, né? Mas a plateia me ouve bem? Ah, obrigado. Nossa, tem muita gente ouvindo a gente. Que legal. Fico feliz aí, boas mãozinhas aí. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, então, e vamos continuar aqui. E aí, para falar sobre esse tema, então, pessoal, enquanto a gente não está aqui, eu me apresentava. Vou tentar de novo. Vamos ver se passa agora. Ainda não. Não está passando. Não sei se é só o nosso, parece que são todos, né? Tudo bem, quando puder, vocês me dão um toque aqui, eu passo os slides, tá bom? Mas eu sou o Gleison Chaves, então, sou da Anglo Gold. Estou muito feliz de estar aqui comemorando junto com a minha empresa 190 anos de atuação. Atualmente eu trabalho na área de relacionamento com comunidades e desenvolvimento social. Então, a gestão de stakeholders é extremamente importante para todas as nossas disciplinas aqui. E para falar um pouquinho com a gente desse tema, eu vou começar aqui com a nossa colega Luana, da Kinross. E a Luana, pessoal, ela é natural de São Paulo, mas tem um coração cravado em Salvador. Ela se formou em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia e tem uma trajetória de 20 anos de experiência em diferentes empresas de comunicação, dos quais 15 anos dedicados à mineração. Ela é pós-graduada em administração de projetos pela Queen's Academy Group da Nova Zelândia e é atual gerente de comunicação e relações comunitárias da Kinross. Ela acredita no poder do diálogo. E eu começo, Luana, falando de um tema, você que está na Kinross com a Paracatu, e tratar de stakeholders como uma mina que está no meio ali da comunidade, literalmente. Quais são os desafios disso e como é que a gente lida com todas as questões dos stakeholders aí na Kinross? Bom dia, Gleidson. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Queria começar agradecendo o convite da Anglo e parabenizando pelos 190 anos de empresa e também parabenizando ao IBRAM pela oportunidade de nos reunir a todos aqui nesse momento. Bom, antes de responder sua pergunta, Gleidson, eu vou só fazer uma breve contextualização aqui sobre a Kinross. Nós somos uma holding do grupo canadense Kinross Gold Corporation. Nós somos hoje uma das maiores produtoras de ouro do Brasil e estamos na cidade de Paracatu, no coração do Cerrado Mineiro, no noroeste aqui do estado. Inclusive, aproveitando a oportunidade, quem ainda não visitou o nosso estande, convido a visitar aqui na Expo Zibran. O nosso estande traz o tema Cerrado Vivo e traz a oportunidade de fazer uma imersão nesse bioma tão importante para a gente. Bom, além disso, né, como você bem mesmo introduziu, Gleidson, nós somos uma mina urbana e enfrentamos, de fato, o desafio, inclusive, de ser a maior operação a céu aberto da América Latina. Então, nós temos 7 comunidades que são vizinhas diretas da nossa operação, que somam mais ou menos 2.300 pessoas. Esses números são flutuantes, mas é uma média de 2.300 pessoas. Então, aqui eu já faço um recorte, né, sobre quais stakeholders eu estou falando. Né? Estou falando especificamente dessas comunidades. Então, como uma empresa que está no território há quase 20 anos, a gente já tem processos muito bem estruturados de conhecimento dessas comunidades e construção de relacionamento. Mas quando a gente olha, e aí vindo diretamente na sua pergunta, quando a gente olha para a questão de monitorar esses stakeholders, é muito voltado para a questão de monitoramento da relação que nós temos. E mais que isso, da qualidade dessa relação. Então, de fato, nós temos hoje um padrão, um guia de qualificação de relacionamento, que é padrão da Kinross Gold Corporation. Ele traz 11 indicadores. Então, 11 indicadores dos quais respeito, confiança, equilíbrio de poder, objetivos em comum, gerenciamento de crise. E a gente faz, então, essa avaliação muito de dentro para fora.
E aí, eu até vi a minha diretora ali agora, na Cunha, e me lembrei do painel que ela mediou de ESG. E aí eu vou explicar por que essa conexão. Ela fez uma provocação no final do painel, perguntando para as pessoas o seguinte: se a comunidade pudesse contar a história que eles estavam contando naquele dia, será que eles contariam da mesma forma? E os painelistas foram unânimes em dizer que não. Né? E aí, nesse raciocínio, é muito a espinha dorsal do que a gente traz, do que eu vou trazer aqui agora, a gente entendeu que no processo de construção participativa, no processo de diálogo direto, no processo de construção de relacionamento, a gente estava fazendo essa avaliação de dentro para fora. Mas e de fora para dentro? Se a gente desse para a comunidade esses 11 indicadores, eles avaliariam a qualidade de relacionamento como a gente avaliava? Só tinha uma maneira de saber. E foi o que a gente fez. A gente, então, foi a campo, num processo de escuta qualitativa intensa e ampla com essas 7 comunidades, e fizemos um levantamento de informação riquíssimo sobre as percepções, sobre como essas comunidades, de fato, avaliavam a relação delas com a gente. E todas essas informações, elas foram, então, transferidas, na verdade, sincronizadas para um aplicativo mobile, que a gente construiu como base de dados, que permitia a sincronização dessas informações, gerando, então, o que a gente chama de mapa afetivo. Então, são informações georreferenciadas das percepções dessas comunidades sobre o nosso relacionamento. Então, são percepções individualizadas, ou seja, de cada pessoa da comunidade e da comunidade em si. E como elas são georreferenciadas, é possível a gente visualmente entender um mapa de calor, onde estão as pessoas mais afetivas e menos afetivas. E o que eu quero dizer com essa questão de afetividade? É como a gente nomeou esse grupo de percepção, porque a gente entende que a gente precisava ir um pouco além de ser positivo ou negativo, ou ser a favor ou ser contrário. Não era bem a questão. Era, de fato, como a gente estava construindo ali aquela relação. Então, hoje, a gente tem esses mapas afetivos por comunidade, que nos permite uma visão específica de cada comunidade, nos permite ainda trabalhar planos de engajamento diferenciados, com base nos gaps, nas deficiências de relação que a própria comunidade nos trouxe. Então, além disso, a gente consegue ter uma visão mais preditiva da gestão de risco também ali e consegue fazer o monitoramento temporal dessa relação. Porque a cada 2 anos a gente volta a campo, a gente verifica como está e tem uma noção do que a gente precisa melhorar, ajustar, se as nossas ações de fato elas estão sendo eficientes ou não, se o nosso plano de engajamento está avançando ou não. Então, a gente tem observado ganhos incríveis com essa ferramenta e, mais ainda, ganhos na relação com a comunidade que se sente parte daquilo que elas mesmas estão construindo junto com a gente. Sensacional. Quando a gente vê, no ambiente de mineração, falar de afetividade, no ponto de vista de relacionamento, é muito legal isso, com tudo que a gente passa, com tudo que nós passamos, na indústria de mineração. A gente poder falar aqui num congresso desse de afetividade é muito legal, saber com o respeito que a gente trata as comunidades e entender essa questão dos stakeholders muito para além de uma gestão de falar com esse cara eu converso e converso dessa forma, e sim tratar e entender que eles impactam nos nossos negócios. Eu tenho certeza que você tem muito mais para contribuir com a turma aqui durante o nosso congresso. Obrigado. E eu vou seguir aqui agora um pouquinho, depois a gente volta em você, mas para falar com a Camila agora. A Camila também tem um currículo super legal. Ela é formada em Relações Públicas pela PUC Minas. Ela atua como analista de relacionamento com comunidades na Celor desde 2016. Ela tem uma experiência na gestão estratégica de relacionamento comunitário, se dedica ao desenvolvimento e execução de projetos que fortalecem as relações institucionais. Além disso, ela possui formações complementares em coach executivo organizacional, visual branding e gere ativos visuais, comunicação estratégica e gestão de emergências e desastres. Camila, aí agora a gente fala de como é que é a integração desses processos. A gente percebe muito em todas as indústrias, e quando a gente estava se preparando para falar nesse painel, a gente percebe que as empresas têm os controles ali dos seus stakeholders, mas isso não acontece de forma integrada. E a Arcelor tem trabalhado com relação a isso. Como é que é feito lá na Arcelor essa gestão e a integração das questões dos stakeholders, por favor?
Bom, primeiro, bom dia, né? Obrigado pelo convite de estar aqui, poder trazer um pouquinho do desenvolvimento que a gente tem feito com a ArcelorMittal no quesito gestão de stakeholders e monitoramentos dessas relações. Acho que a Luana trouxe um pouquinho, né, dessa percepção e esse movimento que eu acho que vai para muito além da mineração. Acho que para todas as indústrias de forma geral, tem tido um olhar cada vez mais amplo sobre as relações, né? E para a ArcelorMittal não seria diferente. Hoje a gente tem um sistema de gestão de stakeholders e de interações nos nossos sites de mineração. E esse sistema é bacana porque a gente consegue, de fato, agregar todas as informações e dados que nós temos quanto a essas relações, quanto a essas pessoas, né? Então, hoje o nosso sistema ele comporta que a gente consiga identificar quem são essas partes interessadas. Qual que é o principal tema que cada uma dessas pessoas tem em relação ao negócio? Qual a melhor forma de comunicar com cada uma dessas pessoas? E, para além disso, a gente consegue ainda, e muito linkado às ODS, linkadas às 10 diretrizes de sustentabilidade do Grupo ArcelorMittal, a gente consegue entender quais são as favorabilidades de cada stakeholder perante ao negócio. E, para além disso, a gente consegue entender também qual que é o potencial impacto, qual que é a influência que cada uma daquela pessoa tem dentro daquele território. Seja porque ela é uma moradora, ou seja porque ela tem algum grupo naquela comunidade, ou ela atua de alguma forma naquela comunidade anfitrião. Então, com essas informações e isso consolidado numa ferramenta, a gente consegue ter uma visão clara de onde a gente quer chegar quanto ao relacionamento com a comunidade. E, para além disso, a gente também consegue entender como que se dá essas interações, né? Então, quais são as principais pautas que a gente tem com cada uma dessas pessoas ou com aquela comunidade em específico? O que está mais em alta naquele determinado momento ou que a gente precisa voltar para o negócio e repensar a nossa estratégia quanto à operação? E a gente também, através dessas interações, a gente tem muito vinculado em um link com as metodologias. Então, para todas essas análises que o sistema nos traz, a gente tem uma metodologia que nos comporta para trazer essas informações. Então, a gente consegue sair, né? A gente sabe que tem um grande desafio da área de comunicação, relacionamento com comunidade, que traz uma pegada muito qualitativa. Como que a gente transforma isso com um olhar quantitativo? Como que a gente gera dados e informações para a gente nortear o negócio, né? Então, o sistema nos oferece essa opção. E, para além disso, a gente também tem mecanismos de pesquisas, né, de satisfação, que fica vinculada a esse sistema. Então, a gente consegue entender qual que é a percepção daquele stakeholder quando a gente faz uma ação lá na comunidade, seja um programa de visita, seja uma oficina, uma reunião. Como que aquele stakeholder, ele entende aquela ação? Aquilo realmente é aquilo que ele deseja, é aquilo que aquela comunidade espera, né? Então, a gente está trazendo valor e agregando valor para aquela comunidade anfitriã. E a gente consegue também fazer uma análise através do sistema e das metodologias que a gente tem implementado, quanto aquele stakeholder ser promotor da marca. Óbvio que a gente, quanto mineração e como qualquer indústria, a gente quer que as comunidades onde a gente está inserido admirem a nossa operação, queiram que estejamos lá. Então, quando a gente implementa mecanismos de gestão, de interações de stakeholders, a gente consegue ter um olhar um pouco mais estratégico, né, com esses resultados, com esses dados e com essas informações. Então, eu acho que, como eu comentei, é um caminho sem volta, não só para o segmento de mineração, mas para todas as unidades de forma geral. Isso nos suporta também com um olhar para os licenciamentos e para as certificações, né? Então, a gente consegue transformar a área e trazer a área de relacionamento com a comunidade cada vez mais estratégica para o negócio e gerando valor, não só para a empresa, mas, de fato, gerando valor para a comunidade que está ao nosso entorno. Sensacional. É tão bacana quanto a gente ouve, né, essa questão de transformar uma ferramenta do nosso trabalho, do nosso dia a dia, em resultado para a empresa quando a gente fornece informações que possam ser utilizadas, né? Um dos grandes desafios das áreas de comunicação e relacionamento com a comunidade é justamente isso. A gente tende a ser procurado justamente quando acontecem alguns problemas ou quando a comunidade faz alguma reclamação, por exemplo. E aí, quando a gente consegue antecipar isso, né, integrando, como você informou, é muito legal para a empresa, para as empresas, né, que a gente consegue provar, inclusive, o resultado do nosso trabalho e trazer benefícios. Sensacional, obrigado aí pela participação de vocês. Aproveitando que os outros colegas dos outros palcos não estão nos ouvindo aqui, é o palco mais diverso e mais bonito, né? Bate palminha aí para mim que está ouvindo a gente. Sensacional, muito bem, eu fico feliz. E a gente segue com isso agora, a gente conseguiu juntar aqui no palco, pessoal, uma coisa super bacana, que é ter as indústrias, AngloGold, Kinross e Arcelor, e também os nossos colegas das consultorias, né? E aí eu vou chamar aqui agora, para falar um pouquinho para a gente, ela que trabalha
com uma série de colegas aqui, né, com certeza, já trabalhou com muitos de nós aqui, que é a Mariana Narras. Ela é CEO do ecossistema NMC Sustentabilidade Integrativa, é doutora em Economia dos Recursos Naturais e especialista na reconversão produtiva de territórios com mineração. Professora do MBA de Governança de Territórios com Mineração da PUC Minas. Mariana, a NMC é parceira de várias empresas aqui presentes hoje, e se nós, em cada uma das nossas unidades, tem o desafio de fazer essa gestão dos stakeholders, imagina o quanto que é difícil para a NMC também contribuir, né, e ajudar, nos ajudar nos nossos trabalhos com relação a essa gestão dos stakeholders. Fala para a gente um pouquinho, como é que é isso? Eu fiquei sabendo que você tem um sistema super legal lá também, é isso? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Gleison. Vou começar aqui agradecendo a você, a Carla, a Anglo e também ao IBRAM pela oportunidade de estar aqui compondo esse painel com vocês, meus colegas. E, bom, para a gente falar de gestão de stakeholder, eu acho super importante se a gente puder resgatar dois conceitos. O primeiro é o conceito de gestão de risco socioambiental, no qual o monitoramento e a gestão de stakeholder se inserem. Quando a gente fala de gestão de risco socioambiental, é importante entender que tem um processo maior por trás disso. Então, quando a gente começa a atuar num território, e a mineração por si só, a característica da mineração, ela leva esse impacto positivo e negativo nos territórios onde nós estamos, é importante que a gente tenha um diagnóstico de onde que a gente está entrando. Quais são os fatores que influenciam diretamente aquela socioeconomia local? Quais são as vulnerabilidades das populações, das comunidades atendidas? De que maneira eu atuo historicamente naquele território, e não só eu, dado que o território é povoado por uma série de empreendimentos, uma série de atores, qual que é o histórico de passivos ambientais, de relacionamento, que existem tanto por parte do meu empreendimento, quanto do setor em si naquele território. E esse mapeamento do impacto socioambiental potencial, ele também me ajuda a entender com quais stakeholders, de fato, eu vou interagir dentro do meu empreendimento ou com ações específicas que o nosso empreendimento está executando no território. A partir desse entendimento do impacto potencial, aí sim, é importante a gente resgatar um segundo conceito, que é o conceito da gestão de stakeholder. E para a gente, na NMC, essa gestão inicia com o cadastro dos stakeholders. E quando eu falo esse cadastro, na nossa visão, é super importante dar uma atenção para esse cadastro, trazendo informações aí para além do endereço, do nome da pessoa, dos dados pessoais, mas também trazendo o entendimento de qual que é o tipo daquele stakeholder. É um stakeholder institucional, é uma liderança comunitária, é um representante do setor produtivo, por exemplo. Depois, em segundo momento, a gente vem com o registro de todas as interações que a gente tem com aquele stakeholder. E isso é super importante, porque pensando que uma das nossas responsabilidades na gestão social é garantir que todas as partes interessadas fazem parte do processo de tomada de decisão, é necessário que eu possa comprovar isso em dado momento. Então, quando eu falo interação, eu estou falando de porta a porta, a presença em audiências públicas, reuniões coletivas, entrega, por exemplo, de folders informativos e todo tipo de comunicação com essa comunidade. Na sequência, outro ponto super importante é garantir o registro das manifestações, sejam elas queixas, reclamações, elogios, dúvidas, e também qual que foi a tratativa e o encaminhamento dessas manifestações, tempo de resposta, respostas e encaminhamentos dentro da própria área que foram dadas a partir daí. Toda essa informação permite que a gente preencha e componha matrizes de stakeholders, onde é possível identificar subgrupos dentro daquela massa toda de stakeholders, e com cada um desses subgrupos nós vamos relacionar de uma determinada maneira. E até essa sazonalidade das interações variam. Se eu gero um impacto relacionado à poeira, por exemplo, eu sei que no período de seca eu vou ter que estar junto com aquele stakeholder que sofre e que absorve aquele impacto sazonal. Depois disso tudo, dessa matriz, é super importante ter uma ferramenta para tomada de decisão gerencial. E aí a gente compõe dashboards, onde é possível acompanhar
tanto andamento de pontos de plano de ação relacionado a questões críticas, questões coletivas, por exemplo, acompanhar também o NPS por parte desses subgrupos de stakeholders, como que a nossa atuação no engajamento das partes interessadas está sendo avaliada, e também volume de manifestações, qual que é o nosso termômetro em cada uma das comunidades e quais são as tratativas que a gente conseguiu encaminhar. Mariana, muito bom. E assim, acho que realmente as pessoas estão gostando aqui. Antes de passar para o João, obrigado pelos comentários. Primeiro, você materializou o que a gente falou de tornar estratégico as informações que chegam para a gente, como a Luana e elas comentaram, e trazer isso numa ferramenta, eu acho que é uma necessidade de todos nós, assim, porque existe uma dificuldade de gerenciar isso mesmo internamente. A gente ainda vê muito Excel, cheio de planilha, Excel para tudo enquanto é lado, que tem lá, e a gente perde esses contatos também quando a gente tem um colega que sai da empresa. Então, se a gente está tudo ali concentrado, o Joãozinho está lá, ele que é o cara que tem um contato X da comunidade. O Joãozinho mudou de vida e ele levou embora tudo junto. Então, assim, acho que manter esse controle e ter essa gestão adequada é muito bacana para isso. E tem algumas perguntas aqui, mas só para falar primeiro que está chegando as perguntas aqui, tá, gente? E daqui a pouco a gente responde. Daniel Almeida, Clóvis Antônio, Gustavo, Luiz Paulo Serrano, Amanda Alves e Cristina Lacerda. Então aí, daqui a pouco a gente responde vocês aqui, perguntas super legais. Mas antes disso, para falar um pouquinho também da questão das consultorias, eu tenho um ex-colega de Anglo Gold aqui, que hoje está na RET, e que é super gente boa, João Rabelo. Tem 15 anos de experiência profissional em comunicação corporativa, relacionamento com comunidades e gestão social. É formado em jornalismo, pós-graduado em gestão da comunicação nas organizações e certificado em psicologia positiva e coaching. Atualmente, é líder de gestão social na RET Consultoria. E antes da RET, trabalhou na Nexa, na Kinross e Anglo Gold. Com certeza levou aí um pouquinho dos stakeholders aí, né? Ele é um exemplo claro desses que a gente está falando. Ô, João, e aí a gente Verdade. tem, para falar um pouquinho, eu nem passei os seus slides do Voz Ativa, depois a gente volta nele aqui. Mas a gente fala um pouquinho também dessa questão dos stakeholders de forma integrada também, né? E como é que esse processo acontece durante quando a gente tem um projeto, por exemplo, como é que a gente trata esses stakeholders antes de o projeto startar, durante e até depois de finalizar determinada ação? Como é que a RET e a sua experiência podem contribuir nesse tema aqui? Muito bom. É isso mesmo, Gleison. Bom dia, plateia. Bom dia a todos. Bom dia, Luana, Camila, Mariana. Bom, para mim é uma honra estar aqui participando desse painel pela primeira vez, né? Contribuindo com esse debate. Então, quero agradecer aqui ao IBRAM pelo convite e quero também saudar o nosso grupo de trabalho de relações com comunidade do IBRAM, que é o GT, né? Que é muito importante da gente estar sempre juntos naquele grupo, compartilhando boas práticas, né? Então, bom, eu quero, para quem não conhece a RET, né? A RET é uma empresa de consultoria canadense, né? Com 70 anos de história, então já temos aí um tempo grande de história aí, e a gente está presente hoje, a gente nasceu no Canadá, mas nós somos presentes em 150 países. E aqui no Brasil, o nosso escritório já tem 26 anos, aqui em BH. Então, nós somos hoje referência em projetos de engenharia, né, de planejamento de projetos de engenharia, mas nossos serviços também incluem aí, algumas práticas de negócio, né, entre elas são as práticas, aí, uma delas é a prática de gestão social, da qual eu faço parte, né, gestão social e relações com comunidade, e que tem um propósito, como o Gleison falou, de desenvolver um trabalho integrado com a área de engenharia. E é sobre isso que eu vou comentar com vocês aqui. Antes disso, eu quero só citar aqui um dado do ICMM, né, que é o Conselho Internacional de Mineração e Metais. De acordo com o ICMM, 96% dos projetos de mineração que sofrem atrasos ou perdas financeiras, eles atribuem esses atrasos aos conflitos com comunidades locais. 96%, gente. Então, é um dado muito significativo, né? E uma das coisas que contribuem justamente para gerar animosidade, gerar conflitos com os territórios, com as pessoas das comunidades, é justamente a falta de habilidade ou disposição das pessoas que estão no território, das empresas que estão no território, né? Então, por isso que esse dado é tão significativo.
Como o Gleison falou, já trabalhei em 3 mineradoras diferentes, então vivi a oportunidade aí de não só planejar, mas operacionalizar, estar em campo, colocando em prática algumas ferramentas, né, de monitoramento de stakeholders com diversas categorias aí de stakeholders. E aí eu sei que, de forma geral, então, por ter tido também essa experiência aí no passado, né, quando a mineradora está com um grande projeto de expansão, por exemplo, né, ou alguma obra, as empresas terceirizadas, as empreiteiras, né, que estão no território, muitas vezes chegam com uma única prerrogativa só de cumprir aquelas metas ou aquelas entregas do projeto de engenharia. Nem todas levam em conta, né, ou nem todas têm essa prerrogativa de levar em conta, por exemplo, como que aquele projeto pode impactar a rotina dos moradores, né? Então, muitas chegam no território contratadas pelas mineradoras sem ter um olhar social qualificado, né? E aí você pode rebater, né? Sei lá, tá, mas o time de relacionamento com a comunidade está lá para fazer o filtro das contratadas, né? Sim, e está lá, e esse realmente é o papel, né? Fazer essa gestão de risco social. Com certeza, e o protagonismo disso tem que ser da mineradora. Mas meu ponto aqui é o seguinte: a empresa terceirizada, né, pode e deve também ser um aliado nesse processo. Ela pode ser um aliado da mineradora nesse processo de monitoramento dos stakeholders. Então, sem sobrepor o protagonismo das mineradoras, né? E são inúmeras situações, né? Vou dar um exemplo aqui, desde sobre a decisão do local onde você vai instalar um galpão, por exemplo, onde vão ser armazenados os equipamentos de determinada obra para algum projeto de expansão, até possíveis impactos gerados por uma obra em determinado território. E onde que eu quero chegar com isso? Gente, quanto mais antecipadamente o processo de monitoramento de stakeholders acontecer, mais fácil o projeto de engenharia ele pode ser alterado, por exemplo, né, em função de demandas sociais específicas. Então, uma coisa é quando a equipe de engenharia já definiu todo o processo, todo o projeto e já vai chegar para implantar. Outra coisa é, antes desse projeto ser implantado, a própria equipe de engenharia da contratada da mineradora considerar aspectos sociais do projeto. E isso ser, obviamente, discutido com o time da mineradora de relações com comunidade. Ou seja, fazer, né, esse trabalho de, ao invés de corrigir, prevenir, né, antes de levar tudo pronto. Então, claro que, de alguma maneira, a prevenção, isso é uma rotina, de alguma forma, óbvia para quem já trabalha com monitoramento, para quem está em campo, né, como esse time que está aqui, mas pode não ser tão óbvio aí para um serviço de consultoria e engenharia, por exemplo. E na RET a gente tem essa integração. Por isso que é tão interessante fazer essa integração de forma antecipada, né? Ou seja, fazer com que o trabalho de monitoria, de consultoria do projeto, ele já nasça, ele já planeja aí de forma antecipada e preventiva. Isso é o mais importante, né? Ou seja, para apoiar a área de relacionamento com comunidades nesse engajamento. Então, é um reforço, né, que a gente faz. Claro, de novo, sem tirar o protagonismo do relacionamento que as mineradoras fazem no território, né? Então, o ponto aqui é o seguinte: é crucial que qualquer projeto de expansão, qualquer projeto de melhoria de algum processo da mineração seja executado, que vai ser executado aí por alguma empreiteira, ele tenha aí, de fato, acompanhamento de uma gestão social integrada, né? Então, e a gente tem a oportunidade de fazer isso de forma antecipada, sem atropelar cronograma, porque assim, eu já trabalhei na Kinross e na Anglo Gold, e é claro que a gente sabe que pode acontecer de um projeto já chegar sem considerar aspectos sociais, e você acaba mitigando muitos riscos quando você previne isso, né, de alguma forma. Então, essa é a minha fala. Eu quero deixar aqui, então, essa importância de trazer essa integração da gestão de riscos, da avaliação de impacto social, antes, né, durante, e de integrar os aspectos sociais
nos projetos de engenharia. Com isso, a gente consegue mitigar mais o impacto e controlar mais as ferramentas de monitoramento com stakeholders do território. Obrigado, João. Obrigado. E é muito bacana, né, você com essa experiência, né, depois de ter passado pelas mineradoras e hoje na consultoria, como que a gente leva isso, né, no caso da NMC e da RET, para um olhar de fornecedor também. E o que você disse que acontece às vezes de termos internamente nas empresas, às vezes uma falta de olhar para o externo, muitas vezes a gente sente falta também dessa visão no fornecedor, na visão dos problemas e de como tornar isso estratégico. Então é muito legal essa sua fala nesse sentido de contribuição para que a gente possa, enfim, no final das contas, gerar resultado. E aí tem as perguntas aqui de vários colegas. Eu já vou emendar duas aqui, primeiro para Camila, da Arcelor aqui. Se quiser identificar aí, Daniel Almeida e o Clóvis Antônio, estão aí? Ainda estão ouvindo a gente? Oba, tá ali atrás, ótimo. Então, eles perguntam o seguinte, primeiro, né, se você puder falar, qual o nome da ferramenta utilizada pela Arcelor? É uma ferramenta que está disponível no mercado, foi criada internamente. E já emendando na pergunta, a pergunta do Clóvis Antônio, é como a Arcelor usa a tecnologia para registrar as informações de relacionamento com a comunidade. Qual a ferramenta e o uso da tecnologia? Bom, qual que é o nome dele? Daniel e Clóvis. Então, a ferramenta está disponível sim no mercado, é um parceiro nosso na FC. Então, a gente tem implementado ela já tem quase 3 anos dentro dos nossos sites de mineração. Inclusive, já passamos por algumas versões e algumas atualizações. E a proposta dessa ferramenta é justamente isso, é a gente conseguir adaptar a ferramenta à realidade da nossa operação. Então, inclusive, estamos chegando aí com uma versão 3 da ferramenta, trazendo ainda mais tecnologia e, inclusive, inteligência artificial para a versão nova do nosso sistema de gestão de stakeholders e interações, né? Então, e aí como a gente utiliza, eu acho que faz parte do dia a dia, né? A inovação e o uso de tecnologia, ele tem vindo cada vez mais para as indústrias e para as minerações. E aí quando a gente traz essa ferramenta, a gente hoje ela é preenchida pela área de relacionamento com comunidade, né? E muitos dos dados a gente tira das pesquisas que a gente realiza, né? Dos mapas que a gente faz, como a Luana trouxe, né? Com a comunidade. E a gente insere essas informações dentro dessa ferramenta. E ela, de forma automática, consegue gerar dados para a gente, né? Então, ela gera gráficos, 24 horas você consegue ter essa atualização desse sistema de forma automática, para que a gente consiga, né, ter uma gestão mais eficaz e eficiente e a gente não fica perdendo tanto tempo como era antes com planilhas de Excel. E aí, são 10 planilhas e a gente consegue encontrar tudo num sistema só e com dados e com acesso aos nossos gestores. Então, quando eles precisam saber alguma informação de alguma comunidade ou alguma pauta que uma comunidade tem uma percepção da operação, eles conseguem entrar e ver esse resultado de forma automática. Não, é sensacional essa ferramenta, eu tive a oportunidade de conhecê-la agora recentemente e acho assim, o mais legal desse tipo de painel é que eu estou levando embora de coisa prática, né? Então eu queria fazer aqui um lobbyzinho, cadê o Fernando Cláudio? Levanta a mão, por favor, Fernando, ele é o representante da FC aqui, tá, gente? Então quem quiser procurar depois para saber informações e quiser entender um pouco mais a ferramenta, não ganha nada para isso não, tá, gente? Tá tranquilo aqui. Mas acho que é legal a gente sair daqui e poder entender e saber onde é que eu consigo colocar isso em prática na minha empresa. Então, tá aí uma oportunidade, só procurar o Fernando depois ali. Mais perguntas aqui para você agora, Luana. É do Luiz Paulo Serrano. Tá aí, Luiz Paulo Serrano? Excelente. Luiz Paulo Serrano. Como são tratados ou desenvolvidos os líderes comunitários que já trabalham dentro da empresa? Como é que é isso agora? É um stakeholder duplo, né? O cara que está ali e que está na comunidade, que ao mesmo tempo é o seu cliente interno ali e também está ali, né, às vezes, enfrentando algum desafio. Como é que você lida com isso lá? Bom, deixa eu ver se eu captei aqui o cerne da pergunta. Então, é como a gente monitora a relação de quem é um stakeholder do ponto de vista interno e externo? Seria isso? É isso aí. Ok. Ele levantou a mão lá. Pode. Entendi. Eu trouxe aqui a questão dos mapas afetivos, de fato, com um olhar para a comunidade externa, né, que acaba sendo também parte integrante da nossa operação, mas quando a gente olha para dentro, a gente tem todo um outro processo de pesquisa reputacional interna, comitês, né, também participativos. Nós temos um projeto de influenciadores, então a gente olha para dentro
com outras ferramentas de monitoramento de relação, muito linkadas também aos programas e projetos desenvolvidos dentro da área de recursos humanos. A gente entende, sim, que muita gente da comunidade faz parte da operação, inclusive isso é uma premissa, né, o desenvolvimento de mão de obra local, mas com relação a esse monitoramento, a essa ferramenta, a gente, de fato, não aplica os mapas afetivos dentro da nossa empresa, entendendo que os mecanismos desenvolvidos pelo RH, eles nos suprem também de informação para que a gente possa trabalhar estrategicamente junto com esse público, principalmente do ponto de vista da comunicação interna, que trabalha transversalmente como suporte principal. Excelente, acho que está super respondido, obrigado. E vamos continuar aqui, agora para Mariana. Mariana, tem sido utilizado ferramentas de clipping/web scraping para capturar as interações e manifestações dos stakeholders já mapeados. Como é que você utiliza essas ferramentas? Na prática, como é que acontece? Sim, a gente faz algumas leituras de território, a análise de termômetro também das comunidades, utilizando essas ferramentas automatizadas. Isso para a gente traz uma capacidade de computar uma massa maior de informações e anexá-las com contexto territorial, inclusive socioeconômico, com maior agilidade. E a gente consegue, então, entregar para os nossos parceiros reportes territoriais com uma massa grande de dados computadas rapidamente e que facilitam ali para você poder tomar uma ação emergencial no território, uma ação espontânea, em função principalmente de questões coletivas que a gente entende que podem impactar no engajamento das partes interessadas. Excelente. Eu esqueci de identificar, quem fez essa pergunta foi o Bruno Pereira, tá aí? Está ouvindo a gente? Excelente, Bruno. Obrigado aí pela participação e obrigado, Mariana, pela resposta também. João, tem para você também aqui. Tá bombando de perguntas aqui, estou adorando isso. Eu vou emendar duas perguntas aqui, tá? Primeiro, quem fez a pergunta foi a Sabrina Vidal. Excelente, Sabrina, obrigado. João Rabelo, como o fornecedor pode identificar o seu impacto na comunidade e reportar à mineradora de maneira eficaz, de forma a solucionar o problema? Rapidez, todo mundo querendo um negócio rápido hoje, aconteceu um problema. Como é que você faz isso de forma eficaz para a gente solucionar? Sabrina, obrigado pela pergunta. Bom, como eu falei, tem que ter uma integração entre as empresas terceirizadas e os valores daquela mineradora, né? De novo, nem toda a área de suprimentos da mineradora, aí vai depender de cada cultura, da política da mineradora, mas às vezes o processo, a depender do ritmo de contratação, ele pode ter acontecido no nível de urgência tão grande que a terceirizada, que o fornecedor entrou no território e a área de relacionamento com comunidades da mineradora nem fica sabendo. É ou não é? Isso pode acontecer. Então, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito de fato, primeiro, um alinhamento muito bem feito entre a área de suprimentos para que essa conversa aconteça e, muitas vezes, até antes de assinar o contrato, para colocar cláusulas específicas sobre reporte ou modus operandi de relacionamento, de como que aquela empresa, aquele fornecedor deveria se portar no território, já até no contrato, a depender do porte ou da grandiosidade do projeto. Então, tem que ser alinhado. Então, a maneira fez esse alinhamento antes da contratação? Esse é um ponto. E depois que contratou, você conheceu aquele fornecedor? A área de relacionamento com a comunidade, a área de engenharia conheceu, óbvio, foi ela que contratou. A área de engenharia da mineradora contratou o fornecedor de engenharia, mas a área de relações com a comunidade, também ela tem a oportunidade de interagir com esse grupo? E aí a outra pergunta, a área de engenharia, além de engenheiros, tem pessoas também com gestão social no time, ou gestão socioambiental? Isso faz uma enorme diferença, porque ela dá os inputs para a área de relações com a comunidade, que nem sempre consegue receber todas as informações do território. Por mais ferramentas que elas dispõem, é importante contar com o apoio dos parceiros, e o fornecedor é um desses parceiros, o cara que está desenvolvendo ali o projeto de engenharia. E aí vou emendar uma pergunta aqui do Gustavo Antunes. Gustavo Antunes, levantou a mão lá atrás. Ó. Essa aqui, cara, pergunta de milhões essa, hein, Gustavo? E aí, cara, você não tem internet. Quais são os desafios encontrados em áreas remotas de relacionamento com stakeholders onde não há sinal de internet? Como é que a gente faz? Fumaça ainda? Como é que você resolve?
Sem Gente, falar de primeiro, fogo, né, gente? Fumaça é foda. ótima pergunta. A gente pode até levar aqui para todas também responderem. Mas, gente, antes de mais nada, a principal comunicação com comunidade, a que mais funciona, a que mais gera resultado, é a face a face, né? Hoje a gente tem. Isso é óbvio, mas a gente tem que reforçar isso aqui sim. Porque como a gente tem aí a facilidade, a rapidez do WhatsApp hoje para mandar milhões de cards, milhões de informes que são importantes, mas nada substitui a face, né? É a face que você sente o termômetro, é a face que você sente, que você consegue passar, transmitir, né? Tem uma comunicação genuína ali com aquele stakeholder. Então, bom, quando não tem internet, tem que, né? Tem que ir lá, tirar a bunda da cadeira. Tem que tirar a bunda da cadeira, ir lá no território, conversar e não esperar. Acho que o mais importante é esse. Para manter a confiança, não pode esperar. Quanto mais rápido você chegar, melhor. Se me permite só fazer um complemento, eu acho importante também, trazendo um pouquinho dessas questões da tecnologia, a gente trabalhar com sistemas que permitam a sincronização, né, quando a gente entrar em áreas com internet depois. Então, hoje, por exemplo, os nossos sistemas, eles operam offline. Então, a gente pode estar na comunicação face-to-face, está em campo, a gente pode preencher os dados, a gente pode coletar as informações, e assim que a gente entrar na internet, a gente sincroniza essas informações, né? Então, é possível a gente trabalhar com ferramentas de monitoramento e de coleta de dados também dentro dessa perspectiva, não que substitua o face a face, mas até porque a gente usa, na realidade, a tecnologia como âncora, como suporte para essa comunicação humanizada, né? Então, eu acho importante a gente trazer também essas possibilidades de sincronização. A gente trabalha offline, trabalha online. E aí eu não podia deixar de fazer essa pergunta, já que a gente está no lobby, para arrumar um concorrente ali para a FC, claro, né? Qual que é o seu sistema, né? Como é que a gente faz pode falar? É desenvolvido interno? Qual que é? Pergunta de milhões. Não, de fato, a gente desenvolveu essa base de dados para a gente, entendendo a necessidade da nossa operação, junto com a consultoria Ultra House. Ok. Então, depois também, quem quiser informações, pode procurar. Aqui a Luana pode dar as informações aqui a respeito, tá, pessoal? E vamos lá, tem mais perguntas aqui também. Para você. Eu vou emendar duas aqui porque elas fazem sentido. Cristina Lacerda, tá aí? Cristina Lacerda? Lá no final, tá ouvindo a gente. E ela faz relação com a pergunta da Raquel Pinto. Raquel Pinto, tá aqui, lógico. Que quais são os principais desafios da área de relacionamento com comunidades? E já emendando um pouquinho dela, com relação ao setor público. Qual é o maior desafio desse relacionamento com a comunidade, empresas e órgãos públicos? Então, resumão, os principais desafios e como é que a gente lida nisso com órgãos públicos. Bom, eu acho que os principais desafios que a gente, quanto mineração, tem, e a gente, quanto ArcelorMittal, é muita proximidade que nós temos com a comunidade, né? Nós temos 2 sites de mineração muito próximos dessas comunidades anfitriãs. Então, eu acho que essa presença na comunidade, o dia a dia, face a face, o relacionamento transparente, ele é essencial para que a gente consiga identificar quais são os principais pontos de vulnerabilidade da empresa dentro daquele negócio, né, dentro daquele território. Então, e a comunidade, ela é viva, né? A gestão de stakeholders e de interações é uma gestão viva, está em movimento constante. As pessoas são diferentes, né? Então, às vezes, uma pessoa que é um líder comunitário hoje, amanhã ele já não é mais o líder comunitário. Uma pessoa que, às vezes, tem um nível de influência, e quando a gente fala de poder público, né? A gente está passando agora, por exemplo, por ano eleitoral, então é um momento muito crítico, é uma situação, né, que a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás como negócio para a gente poder saber administrar essas relações. Então, eu acho que o principal desafio é a gente acompanhar esse movimento dos stakeholders, das interações. E a gente, de fato, quanto mineração e quanto ArcelorMittal, a gente tem um olhar muito grande para isso, que é a construção conjunta. Porque quando a gente não constrói em conjunto com a comunidade, aí a gente se encontra um grande desafio de aceitação daquelas partes interessadas perante o negócio. A gente tem uma fala que o nosso diretor gosta de falar muito, o desejo é que a gente seja admirado pelas comunidades onde a gente está presente. Então, a gente só consegue isso estando, de fato, com aqueles stakeholders e construindo em conjunto. Porque aí a gente consegue
dar um passo a mais em relação na relação que a gente tem com essas pessoas. Isso está no cerne do nome da nossa área, né? Relacionamento. Não adianta a gente deixar as coisas e aparecer só quando tem problema. Então, eu acho que é isso. É o velho cafezinho. O João comentou de ir lá, né, na comunidade. É quando você vai lá na lojinha da tia e faz uma comprinha e passa por isso e ganha confiança e você está ali. Então, é muito importante. Quer contribuir? Faz sentido? Eu só entrando aqui nas perguntas de todo mundo, nas respostas de todo mundo. Mas eu acho que aí, fazendo um link um pouquinho com o tema também do nosso painel, é aí que entra a importância do monitoramento, porque a gente consegue se antecipar para achar pontos de convergência com os nossos stakeholders. Eu acho que isso é um ponto fundamental hoje, em termos de desafio de relações comunitárias e mesmo com o poder público, né? É a gente entender a convergência de onde a gente tem que chegar junto. Porque a gente sabe que o poder público ele vai apresentar muitos projetos, por exemplo, que, de repente, não estão alinhados à estratégia do nosso negócio. Mas com monitoramento prévio, a gente consegue se antecipar e fazer um planejamento de outros tipos de proposta para a gente achar um ponto em comum, né? Então, acho que hoje a gente vem enfrentando muito esse desafio, né, de escrever a mesma história. E aí eu volto no painel de ESG, né? Como é que a gente escreve a mesma história? Uma história que todo mundo tem protagonismo, uma história que todo mundo participa e uma história de que todo mundo faz parte. E essa história, de fato, Camila, é construída junto. E eu acho que é por isso que a gente tem que ter um olhar, de fato, muito estratégico, né, e muito singular para a questão do monitoramento de stakeholders, sejam eles quais forem. Porque é assim que a gente consegue se antecipar, fazer planejamentos mais estruturados, antecipar riscos e, mais ainda, tomar decisões mais assertivas sobre o nosso negócio. Excelente. E assim, primeiro, para o time aqui ficar tranquilo, estamos ótimo de tempo. A gente tinha até preparado algumas perguntas aqui e a gente não vai dar conta de responder tantas perguntas, que está super legal a participação da turma. E aí agora tem uma aqui que é o contrário, para você também, Mariana. Lucas Vilano, tá aí? Lucas Vilano, tá ali, ó, legal. Essa sua pergunta também é bacana. Até que ponto, aí é o contrário, o excesso de monitoramento ou da ferramenta eletrônica, inteligência artificial, pode se tornar ruim? Por exemplo, o sentimento de invasão de privacidade. Como é que a gente lida com isso, com esse sentimento? Puxa vida, você quer saber quantos cachorros eu tenho aqui em casa e tal? Como é que é isso? Então, Lucas, obrigado pela pergunta. O que eu entendo quanto excesso, talvez ele não esteja diretamente relacionado ao termo do monitoramento em si, e sim qual que é o propósito e qual que é o DNA do empreendedor e o que ele está se propondo ali na hora de relacionar com as partes interessadas, com os stakeholders. O que eu estou tentando dizer aqui que não é uma questão de ferramenta, é uma questão de propósito, é uma questão de ideal e de valores da corporação. Então, eu concordo com você que muitas das áreas onde a gente atua, por questões, às vezes, até legais, a gente precisa, algumas vezes, bater várias vezes na mesma porta. E, às vezes, a gente pega 2, 3 vezes os mesmos dados. E isso incomoda. A pessoa já está ali absorvendo o impacto. E, além de absorver o impacto, a gente está tomando o tempo dela para poder preencher uma série de documentos, coletar uma série de dados, que, para ela, às vezes, é uma burocracia. Nisso, faz parte da nossa área, que é a gestão social e a área de relacionamento com comunidades, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, quando eu sei, por exemplo, que além do meu projeto específico de um plano de convivência de comunidade e obra, tem um plano de educação ambiental acontecendo naquela região, o que a gente pode fazer é ter um planejamento. Então, se eu sei que eu vou ter que interagir com esse stakeholder, ao invés de eu bater na mesma porta 3 vezes por mês, ou a cada 2 meses para pedir os mesmos dados, é minha responsabilidade, tanto enquanto consultoria quanto empreendedor, cadenciar isso de maneira que eu consiga compartilhar as informações dentro da minha organização e que aquele stakeholder específico ele tenha um ponto focal, que é a pessoa de confiança dele, que ele sabe que ele vai falar diretamente com aquela pessoa, ele não vai falar com 5, 6 pessoas. E também, como você estava falando dos fornecedores, também entender qual o momento que é o fornecedor que vai bater na porta, que é a consultoria, e qual o momento que eu, dono do território, empreendedor, vou ter que ir junto, ou vou ter que ir na frente. Isso tudo, no meu entendimento, faz parte daquele processo que a gente falou ali, no mapeamento do risco socioambiental e na estratégia nossa de relacionamento. Se eu entendo que eu tenho que manter aquela parte ali interessada, engajada, para começar eu preciso ter empatia, preciso ter respeito. E aí não é a tecnologia que trava, a tecnologia só está registrando tudo e pode, inclusive, minimizar a interação, porque, como um colega que disse que pode sair, pode entrar outra pessoa no lugar, todo o histórico de relacionamento já está ali registrado.
Então, isso é muito importante. A gente tem a tecnologia também para poupar tempo e para garantir que os nossos valores da corporação estão ali de ponta a ponta, em todas as interações que a gente tem com os stakeholders também. Só complementando, eu acho que é importante também a gente apresentar para esse stakeholder por que a gente está indo lá, né? Qual que é o objetivo, de fato, de estarmos indo lá e buscando essas informações com ele, porque quando ele consegue enxergar um valor naquilo, ele consegue enxergar que aquilo vai ser benéfico para ele. Então, assim, eu acho que não só a transparência com aquele stakeholder do porquê estamos indo lá, qual que é o objetivo de buscarmos aquela informação com ele, mas também de resultados que vão sair a partir daquela informação, né? Porque senão a gente vai 2, 3 vezes e aí aquele stakeholder não vê resultado nenhum depois da gente ir lá e coletar aquele monte de informação. Então, aí é onde que ele começa a cada vez mais se incomodar. Poxa, a empresa vem, conversa comigo, vai embora, nada muda, nada acontece. Ela vem de novo e aí fica aquele ciclo. Então, quando a gente consegue ter essa transparência e passar essa clareza para o stakeholder, ele começa a enxergar o valor nessa relação com a empresa e o valor do porquê que a gente está indo buscar aquela informação com ele. E só finalizando também aqui a resposta, acho que a gente não pode esquecer que por trás da tecnologia estão os especialistas, né? Estão os profissionais e tem a sensibilidade, são profissionais como nós que a gente sabe como chegar, como conversar, como estabelecer o diálogo. Então a tecnologia está aí? Está aí, mas no processo de inteligência socioterritorial, a gente tem a tecnologia, a gente tem o processamento de dados, a gente tem a expertise, né? A gente tem os profissionais por trás daquilo. E aí vem, inclusive, a importância da gente ter equipes diversas, né? Eu acho que aí a diversidade também é um ponto crucial, né? São pessoas com formações diferentes, assistência social, comunicação, psicologia, pedagogia, né? Hoje, pelo menos, a gente tem esse olhar dentro da equipe de relações comunitárias da Kinross. Por quê? Porque a gente lida com pessoas muito diversas também e a gente vai a campo sempre, estabelece relacionamento com essas pessoas e mais do que acumular, coletar dados, construir a relação mesmo na base afetiva com essas partes, eu gosto até de dizer partes relacionadas, né? Que às vezes as partes nem têm interesse, né? Mas elas têm que se relacionar. É isso, né? A gente está ali também, a parte humana, a capacitação que a gente faz, o tempo que a gente dedica, a disponibilidade também que a gente está e a sensibilidade que a gente aplica junto com as tecnologias nesse monitoramento e nessa construção de relacionamento. Top, Luana, obrigado. Ainda temos um tempinho aqui. Tem uma pergunta para você também, mais direta. Rônia Santos Souza, tá aí? Ah, tá aqui, ó, na segunda fila. Opa. Sumiu. Muitas perguntas, peraí. Tá aqui. Primeira latilogia. Luana, percebe-se que vocês estão avançados nas ferramentas. Muito Você obrigada. também possui sistemas de acompanhamento de manifestações e mapeamento? Canal de relacionamento, né? O bom e velho canal de relacionamento. Exato. Obrigada, Rônia. Sim, nós temos. Nós temos um canal 24 horas para registro e gestão de manifestações. Também uma plataforma, né, de banco de dados dessas informações, onde a gente recebe via ligação, e-mail, WhatsApp, registra, as áreas responsáveis recebem imediatamente, né, uma notificação sobre aquela manifestação, inclusive para que a gente tenha tempo hábil de atuação quando se trata de alguma manifestação, digamos, um pouco mais urgente. E eu acho importante pontuar, é um sistema de manifestação humanizado. Então, todo mundo que liga pelo 0800 ou manda um WhatsApp, ou, bom, sem o e-mail, né? Vai ser atendido do outro lado por uma outra pessoa que vai direcionar essa manifestação para a área de interesse. Somos uma mineradora, operamos também durante a noite, a gente sabe também que existem alguns impactos e, para isso, também o próprio sistema funciona no sentido de nos acionar, né? Quando a gente tem, por exemplo, 24 horas uma reclamação de ruído, né? Algo que esteja incomodando naquele momento, para que a gente possa fazer uma atuação imediata e mitigar ou aplicar os controles necessários para que aquilo seja sanado. Então, sim, nós temos esse sistema que também nos permite cruzamento de dados, dashboards, para a gente entender, por exemplo, estamos aqui tendo uma alta de reclamações de ruído. O que está acontecendo? Vamos acionar a operação, vamos entender o que está acontecendo, vamos bater um papo, vamos ter um plano de ação para aquilo. Então, também é um sistema que nos ajuda a ter um planejamento prévio, preditivo, para que aquelas manifestações não se tornem, de fato, incidentes, né? Então, a gente tem, inclusive, com tempo de tratamento também e com formas humanizadas de fazer as devolutivas.
Perfeito, obrigado. Só continuando essa mais direta também para você, Carolina Perry, tá aí? Tá ali no meio, ó. Aí ela pergunta se a ferramenta da Kinross tem demonstrações públicas. Ou seja, isso vai em encontro com aquilo que a gente falou ali, né? De dados e da importância das informações. Mas hoje a comunidade, por exemplo, consegue acessar ou é totalmente restrita em função de LGPD, por exemplo? A gente trabalha com as devolutivas, todo e qualquer processo de escuta que a gente vá a campo, a gente trabalha com os processos de devolutivas também. Então, com relação, por exemplo, a essa ferramenta específica dos mapas afetivos, uma vez que a gente concluiu o processo e construiu uma prévia do nosso plano de engajamento com determinada comunidade, a gente foi até ela e mostrou, bom, com base no que vocês apresentaram aqui em relação a respeito, em relação à confiança, em relação à comunicação, por exemplo, nós estamos propondo essas e essas ações. O que vocês acham? Vocês estão de acordo? Sim. Não, ótimo, vamos avançar. Então, é assim que a gente trabalha. A gente não disponibiliza a ferramenta lá para acesso, né, 24 horas, por exemplo, mas a gente faz a devolutiva, mostra os resultados e mostra o que a gente está propondo com base naquilo que eles nos trouxeram. Perfeito, obrigado. João, uma perguntinha de 1 minuto aqui também agora. A geração futura, assim, a gente pega, essa é do João Romano. João Romano, levanta a mão, tá ali. É legal ver, né? A moçada de 16 anos aí preocupada com o futuro, olha lá. Pensando na mineração do futuro, cada vez mais alinhado com os objetivos e valores ESG, quais são os próximos passos? A gente tinha combinado de falar um pouco disso, né? De futuro. E agora? De agora para frente, o que vem com relação ao monitoramento dos stakeholders? Oi, agora sim. Voltou. João, bom, a gente tem na RET, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial que se integra ao monitoramento dos sensores de barragem. Hoje, por exemplo, as mineradoras têm vários sensores para monitorar barragens, né? A RET tem uma ferramenta que integra todas as informações desses sensores de barragem numa ferramenta de inteligência artificial generativa. E onde que a gente entra aí? As informações sobre PyBM, as informações sobre, por exemplo, o GISTM, que é o padrão global da indústria para gestão de rejeitos, cujos critérios de relacionamento com a comunidade também estão lá, podem ser trazidos para essa ferramenta de inteligência artificial. Então, a gente já está aplicando essa ferramenta de inteligência artificial com alguns clientes aqui da América do Norte e aqui da América do Sul também. Paloma Castro, tá aí, Paloma? Também uma pergunta super legal, que aí começa... Nós viramos protagonistas agora. A pergunta dela é no sentido de se os nossos sistemas são utilizados também, por exemplo, pela equipe de exploração mineral para cadastrar stakeholders de possíveis novos territórios da empresa. A gente chega falando de futuro agora, a gente chega nesse nível de cadastrar, ou de, por exemplo, o pessoal nosso de exploração está lá no campo, com alguma coisa que ajude, ou pode ser uma ideia para frente, né? Quem quer responder rapidamente essa? Acho que é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. O nosso sistema, né, quanto à ArcelorMittal, a gente ainda não tem esse passo, mas Fernando aí já fica para a versão 4, para a gente poder pensar nisso, porque eu acho que é esse olhar, né? É a gente ali, quanto à área cliente de outras áreas, e aí a gente inverte esse papel, né? Então, como que a gente, de fato, também pode trazer a nossa ferramenta de gestão de relacionamento e stakeholder para que outras áreas do negócio utilizem para além da relação, né? E aí entra naquele sincronismo de fornecedores, né? Então, assim, é circular, para que de fato essa gestão ela aconteça em todas as áreas da empresa e a gente consiga trazer valor nas estratégias de expansão do próprio negócio. Excelente. Em função do tempo, aqui ainda tem muitas perguntas. Eu vou agradecer aqui a Marta Maia, a Maria Alice Rene. Ela recomenda inclusive o filme Narradores de Javé. Não assisti. Recomenda. Que legal, que legal. E aí eu vou terminar com uma pergunta da Amanda Alves. A Amanda está onde? Está aí ainda? Ah, legal, Amanda. E a sua pergunta, ela faz uma relação que é o que a gente tinha até combinado de fazer aqui. E aí, para fechar o nosso tempo, eu queria que cada um de vocês fizessem em 2 palavras. A pergunta dela é o que é mais importante, mais estratégico para as organizações ao realizar um estudo de mapeamento. Então, se a gente tivesse que escolher, em 2 palavras, o que seria essencial aí no caso de gestão de stakeholders? Vamos começar daqui para lá? Pode ser, Luana? 2 palavrinhas. 2 palavras. Escuta qualificada. Escuta qualificada, legal. Acho que dinamismo e sinergia. Dinamismo, sinergia. Um processo claro, rotina nesse processo e o propósito e valores das companhias. Processo, propósito e
rotina, top. Interação genuína. A liderança, a equipe de campo que está lá precisa, de fato, ter uma manifestação, uma forma de se comunicar de maneira genuína, o mais genuíno possível. Tem que ser verdadeiro, né, João? Pessoal, é isso, eu fico muito feliz. Ainda tem gente ouvindo a gente aí, como tá? Sensacional, tá lindo isso aqui, merecia uma foto aqui, gente. Tá top. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui, a concorrência está fortíssima, os conteúdos estão muito legais. Agradeço aos nossos colegas aqui, a gente brilhou, acho que, e assim, a gente tinha comentado lá atrás, de fazer essa brincadeira aqui e virar uma livezinha depois. Eu acho que a gente tem a obrigação disso, até para responder um monte de gente que ainda ficou aqui com perguntas, mas depois a gente pode combinar e divulgar para a gente aí, fazer esse bate-papo, tomando café e tal, fazendo uma coisa mais legal, mais à vontade, mas acho que a gente conseguiu contribuir um pouquinho com o conhecimento e com a nossa relação para todos vocês. Obrigado, João, Mariana, Luana, Camila. É isso, pessoal. Obrigado a todos vocês aí e estamos disponíveis depois aí para conversar. Valeu.